dando andamento ao projeto Na Trilha do Evangelho, estamos falando do Evangelho de Marcos, parte 6. Hoje nós vamos terminar o primeiro capítulo. Nós vamos falar hoje da cura de um leproso. E antes de entrarmos na leitura do texto, é preciso explicar que a lepra de antigamente, ela abrangia várias doenças de pele, além da hanseníase, que atualmente é conhecida. E a lepra, ela trazia muitos problemas, e eles acreditavam que a pessoa que tivesse uma enfermidade severa na pele, ela era como um cadáver, ela não tinha valor. E as pessoas temiam muito. E a gente vai acabar concluindo que Deus é maravilhosamente sábio, porque não se sabe em outras nações destes tipos de leis sanitárias, mas Deus se ocupou do assunto para trazer saúde ao povo dele. Quem dava o veredito para saber se a pessoa tinha ou não lepra era o sacerdote. Ele acabava fazendo o trabalho de um médico. As doenças de pele, como eu já disse, elas eram um perigo, porque primeiramente aquele povo judeu, ele viveu no deserto 40 anos. E imagina-se que precisa de muito cuidado sanitário para que não haja endemias, doenças que se alastrem no acampamento. Depois, na entrada na terra prometida, Canaã, também o cuidado deveria ser mantido para que a coletividade fosse preservada de doenças contagiosas. E a gente tem que lembrar que naquela época os recursos medicinais eram totalmente insípidos, totalmente pequenos se comparados com a nossa época, então isso era preciso, esse cuidado era necessário. O livro de Levíticos, escrito por Moisés, nos capítulos 13 e 14, o livro vai tratar da lepra. O capítulo 13 vai tratar de diretrizes para que o sacerdote conseguisse diagnosticar se era ou não lepra. E o capítulo 14 vai dar as diretrizes para quando o indivíduo fosse curado de lepra, como o sacerdote deveria fazer para declarar aquele indivíduo como puro. A vida da pessoa declarada imunda por lepra não era uma vida fácil. Ele deveria deixar os cabelos sem pentear, totalmente desgrenhados. Ele deveria usar roupas todas rotas e rasgadas. E ele deveria gritar para quando alguém se aproximasse, imundo, imundo, sempre cobrindo o buço, como uma máscara. Ele tinha que cobrir essa parte. Isso tudo, naquela época, é de uma evolução muito grande, porque Deus estava mostrando, através da saliva, a pessoa transmite uma doença. E ele também, esse indivíduo impuro, ele deveria se afastar da sua família e sair do acampamento do povo de Deus. Então ele deveria viver recluso. Mas existe uma coisa, se você for pegar os dois capítulos de Levíticos que eu citei, o capítulo 13 ele é muito difícil de entender. E alguns estudiosos vão nos explicar que ainda não temos uma tradução perfeita para certas palavras que estão lá, porque era de acordo com a época. E hoje muito se perdeu daquilo que as pessoas viviam antigamente. O capítulo 13 vai fazer uma abordagem também sobre bolor e sobre mofo, que era considerado lepra de roupa e bens pessoais.
No caso de um indivíduo ficar curado da doença, o sacerdote deveria sair do acampamento do povo judeu e deveria ir até lá fora do arraial para se encontrar com o impuro. Isso nos remete a entender que Deus é que vai ao encontro do pecador. Ele é que nos procura primeiro. Antes de o sacerdote olhar, esse indivíduo tinha que trocar as roupas, tomar um banho, raspar a barba, o cabelo, para que a investigação fosse mais precisa. E aí sim, depois que ele fosse declarado puro pelo sacerdote, aí sim ele poderia se apresentar ao templo. Ou, se fosse na época do tabernáculo, ao tabernáculo. Ele deveria levar algumas coisas. 2 aves consideradas limpas pela lei mosaica, pau de cedro, estofo carmesim e hisopo. E o que representam essas coisas? Primeiro eu preciso explicar que estofo era uma espécie de faixa de lã como a nossa gaze. E esse estofo deveria ser tingido de cor vermelha, carmesim, simbolizando a cor do sangue de Cristo, carmesim. E essa faixa ela ia servir para amarrar o hisopo no pau de cedro. As 2 aves, o que elas representam? Uma seria morta e a outra seria solta, viva. Essa que seria morta, ela seria imolada em cima de água corrente. O seu sangue serviria para purificar o leproso. A morte desta ave simbolizaria o fim da vida miserável daquele homem imundo que vivia fora do acampamento. E isso nos faz lembrar que o pecado só pode ser perdoado pela morte e pelo sangue vertido de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. A ave morta representa a morte de Cristo. A outra, que era solta, representa a ressurreição de Cristo e a libertação daquela enfermidade, da lepra. A água corrente simboliza a obra do Espírito Santo. O pau de cedro e o hisopo, eles nos lembram 2 coisas. O pau de cedro era uma árvore muito alta e o hisopo era um arbusto. Então, a árvore muito alta representa que Deus enxerga tudo de lá de cima, ele é onisciente e ele consegue ver tudo o que está embaixo, por menor que seja o tamanho. Deus tem conhecimento de tudo. A lepra da Bíblia, ela faz uma simbologia com o pecado. Então, quando o homem não tem o sangue de Cristo sobre sua vida, quando Deus nos olha sem essa proteção preciosa que é o sangue do Cordeiro perfeito, ele nos vê como impuros. Mas graças a Deus que nós temos o sangue do Cordeiro e pudemos ser trazidos para dentro do acampamento de Deus, declarados puros por causa do sacrifício de Cristo. Ainda existiam alguns outros preparativos que o impuro, depois de declarado puro pelo sacerdote, ele deveria cumprir, mas aí tornaria o nosso áudio e o nosso vídeo muito extensos e eu não vou entrar nesse detalhe. Então agora vamos entrar no versículo 40, que faz parte do nosso estudo de hoje. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Esse leproso, como nós vimos, ele se expôs ao aparecer e ficar perto de Jesus, porque ele deveria gritar: imundo, imundo. Mas ele tinha pouco tempo, de certo havia mais gente que pudessem apedrejá-lo. Por isso que eu digo que ele se expôs,
porque não lhe era permitido fazer isso. Mas Jesus aceitou a sua aproximação, porque Jesus tinha e tem um amor e uma misericórdia tremendos por todos os marginalizados. E conforme podemos ler na palavra, é preciso ter coragem para se aproximar de Jesus, porque muitas vezes os nossos amigos, a nossa família, vão nos atacar, porque estamos desafiando costumes, tradições que não são os da família, os dos amigos, e se aproximar de Jesus acaba sendo uma exposição ao perigo. Mas ele precisava ter aquela coragem para ele se desfazer daquela vida amargurada que ele estava levando. A humildade deste homem, ela é muito bonita, porque ele precisava recuperar a saúde, a dignidade, então valia a pena o sacrifício que ele estava fazendo e merecia essa humilhação dele. Ainda hoje nós vemos muitas pessoas que estão aflitas por uma cura ou por uma providência de Deus, e no momento que elas se aproximam de Deus, elas vêm com toda a humildade. Mas assim que recebem a cura, esquecem totalmente aquela primeira humildade. Acabam se esquecendo, dos momentos de aflição, essas pessoas, e abandonam a fé. Aquele homem sabia que aquele tipo de cura que ele precisava, só Deus é que podia fazer. E como ele era um judeu, o fato dele se prostrar de joelhos diante de Jesus era porque ele reconhecia que Jesus era Deus. Do contrário, ele não faria isso em se tratando de um homem, mas ele entendeu que era Jesus. Quando ele fala para o Senhor, se queres, bem podes curar-me, ele estava raciocinando o seguinte: eu sei que o Senhor pode, agora o que eu não sei é se o Senhor quer. Então, quando ele fala isso, ele está demonstrando fé. Eu sei que o Senhor pode, isso é fé. O versículo 41 vai nos dizer: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. Aqui uma curiosidade é que eu já falei na parte 5, nós temos uma sequência do conectivo E. Se você olhar os próximos capítulos, Marcos está sempre começando um versículo com a letra E, adicionando algum conteúdo. E dos 3 evangelhos, o evangelho de Marcos é o que traz com mais abrangência este tema. E a palavra grande compaixão aqui me deixa muito emocionada, porque ele está revelando os sentimentos de Jesus. Essa grande compaixão nos faz perceber o caráter amoroso do Senhor Jesus. E eu não sei você, mas por diversas vezes eu já senti grande compaixão por diversas pessoas. E nós vemos exemplos de compaixão do Senhor Jesus em vários textos, principalmente no Evangelho de Mateus. Mateus 9:36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Mateus 14:14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Mateus 15:32, ele reafirma: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. E em Mateus 18:27, o Senhor está contando uma parábola e ele vai dizer:
o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mateus 20, 34. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e os seguiram. Estes são só alguns dos exemplos, alguns dos versículos em que nós percebemos os sentimentos, as emoções de Jesus. E nós temos uma referência na carta de Filipenses 2, versículo 5, e nós somos estimulados a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, esse é um exemplo para nós desenvolvermos a compaixão. Jesus toca aquele homem imundo como uma demonstração de solidariedade e compaixão. Quanto tempo que aquele homem não era tocado, porque ele era um imundo. Uma pessoa pura, se o tocasse, se tornaria impura. Deveria ter um ritual de purificação. E as pessoas tinham medo, porque eles eram banidos da sociedade. Então, aquele toque do Senhor deve ter sido para ele uma sensação maravilhosa, indescritível. Pense o quanto isso foi marcante para ele. E Jesus estava mostrando com esse gesto que ele estava com aquele homem. Fosse o que fosse, Jesus estava com ele. E quando Jesus afirma, quero ser limpo, nos dá margem para quando nós formos orar, a gente entender que como Jesus não faz acepção de pessoas, essa resposta também se enquadra para a nossa oração. Eu quero que você seja curada. Isso é um motivo de muita alegria para nós. O versículo 42. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu. Logo, olha a palavra, rapidez. Em seguida, a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. Gente, que coisa maravilhosa. Eu não sei que tipo de enfermidade que ele tinha. Era uma enfermidade severa da pele, mas a cura foi instantânea. E esse momento é maravilhoso e nos faz pensar que isso também acontece assim numa rapidez quando nós nos aproximamos do Senhor e pedimos perdão e pedimos que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Imediatamente nós não precisamos mais carregar a carga daqueles pecados. Nós somos purificados. Isso faz com que essa purificação, o Senhor nos olhe agora com o mesmo olhar que Ele olha para Jesus Cristo. Quando Ele olha para nós e vê o sangue de seu Filho, Ele olha e vê Jesus Cristo na nossa vida. E nós temos lá escrito em 1 Pedro 2, 9 e 10, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Por esse texto que eu li, a gente percebe tanto quanto foi na vida daquele leproso, que ele tinha uma vida terrível antes, mas agora, a partir do contato que ele teve com Jesus, a vida dele mudou de status. Nós também, antes, não éramos chamados povo de Deus, mas quando aceitamos a Jesus Cristo na nossa vida como Rei e Salvador, agora sim, nós fomos tirados de um reino de trevas e fomos içados para um outro patamar. Agora nós fazemos parte do reino de Deus. E segundo aos Coríntios 5,17, também tem um texto parecido. Portanto, se alguém está em Cristo,
é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, este leproso, ele não sabia, mas ele estava deixando uma lição para todos os crentes da posteridade de como é a vida antes de Jesus e depois de Jesus. Ei, como é bom ser limpo e restaurado pelo Senhor. E isso só é possível pelo sangue puro de Jesus. Versículo 43. E advertindo-o severamente, logo o despediu. Marcos é o único que fala dessa observação severamente. A advertência do Senhor é devido à agenda que ele tinha. Não era ainda o momento dele ficar famoso. Por isso que ele fez essa advertência. Mas, muitas vezes, nós mesmos não levamos a sério as advertências do Senhor. E isso é uma desobediência. E com essa desobediência, nós podemos causar algum constrangimento ao Senhor e ao reino de Deus. Versículo 44. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aquele homem, ele sabia o que Jesus estava falando. Ele sabia como que era o processo de declaração da pureza. E Jesus tinha um propósito. O próprio Senhor Jesus vai falar que ele queria que essa atitude do leproso servisse de testemunho aos sacerdotes. Mas o homem se empolgou e não foi. Versículo 45. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas antes, de ir ao sacerdote e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora nos lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Esse mas do versículo, ele mostra que o homem não seguiu a orientação de Jesus. Ele desobedeceu e causou um constrangimento, porque Jesus já não podia andar publicamente e as pessoas começaram a aparecer. E eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que com esse depoimento, vários leprosos resolveram sair das suas moradas, das suas cavernas e procurar Jesus. E isso acabou, se isso aconteceu, acabou causando um constrangimento lá na cidade, uma agitação, porque as pessoas também tinham medo de ter contato com esses leprosos. Então eu imagino que tenha causado algum distúrbio. E parece-me que esse homem quis dar uma ajudinha para o Senhor, não negar-lhe a fama devida, mas, como nós vimos, é uma desobediência. Provavelmente, ele deve ter se apresentado mais tarde ao sacerdote, porque se ele não fizesse isso, ele não ia ter a declaração de pureza e ele não ia poder retornar à vida social. Para encerrar, eu quero deixar aqui uma sugestão, um conselho. Após a cura, devemos manter gratidão, obediência e testemunho para a honra e glória do Senhor. Até a próxima!